Shalom! Você já sentiu como se a vida tivesse tirado tudo de você, como se você tivesse perdido tudo e a sua vida fosse uma sucessão de fracassos em cima de fracasso e você chegou num ponto na sua vida em que você se sente desesperado, que a esperança está lá longe na sua vida? Como Noemi, uma mulher que perdeu tudo, ela se via como Mara. Noemi tomou sobre si a identidade de uma pessoa amargurada, a ponto dela mesma mudar o nome dela para amargura. A amargura personificada. Muitos de nós carregamos o peso das perdas, nós carregamos o peso das desilusões do passado, e isso parece nos condenar a um estado de desespero constante. Mas eu quero te dizer que no fundo do poço desse desespero, desse estado de perda, existe uma força, existe uma centelha de Deus em você, uma centelha de fé, de lealdade, e essa fé e lealdade te impulsiona para conseguir para frente, para continuar caminhando. E essa é a esperança ativa, a fé ativa de Ruth. Aquela mulher que, mesmo diante da mesma miséria, da mesma perda que Noemi teve, Ruth manteve um estado de espírito diferente e ela se conectou à verdade. E ela também se apegou a um caminho de retorno. Nesta série, o Eu na Bíblia, você e eu, nós vamos entrar numa jornada de desvendar os mistérios da sua psique, de desvendar os mistérios da sua mente, usando a história dos personagens bíblicos como sendo arquétipos, representando o seu estado de vida e situação atual. E assim você vai poder desvendar os mistérios da sua própria psique, da sua própria mente. Você vai aprender a identificar os seus diferentes estados de ego ou diferentes estados de eu e se ver como Deus te vê, porque a Bíblia é um livro de psicologia ou um livro de uma psicanálise para o cristão. E todos os arquétipos bíblicos, quando eu falo arquétipo aqui, são os personagens. Todos os arquétipos, os personagens bíblicos, eles vão arremeter a uma verdade do seu eu e vão arremeter a uma verdade daquilo que Deus, que Cristo quer trazer à tona na sua vida, no seu dia a dia. Na história de Ruth e Noemi, você vai aprender, Ruth, Noemi e Boaz, vou usar os três aqui. Você vai aprender a identificar o seu eu amargurado, o eu perda. Você vai aprender a identificar o seu eu fé, o seu eu esperança, um eu aprendiz. E o mais importante, você vai se conectar com o seu higher self. Higher self aqui é a figura do remidor Boaz, que para nós é Cristo Jesus. Então, ao final dessa jornada de Noemi e Ruth, você não vai apenas entender a Bíblia, a história de Noemi, a história de Ruth, a história de Boaz, mas também você vai ter a chave para a transformação interior. Você vai ter chaves aqui poderosas para você conseguir vencer as lutas que você está enfrentando. Você vai vencer o desespero, o sentimento de perda, curar as feridas da sua alma e finalmente você vai caminhar em direção à sua maturidade psíquica. Eu já falei para você anotar essa palavra, maturidade psíquica e espiritual. Se bem que psíquica e espiritual é praticamente a mesma coisa, que é a integração do espírito, alma e corpo, né? E Cristo na psique, né? Então, você também vai entender no final de toda essa jornada o papel importante que Deus está te chamando para desempenhar no corpo de Cristo, que é o papel de rei e sacerdote, que é o nível máximo de maturidade psíquica mostrado de Gênesis a Apocalipse. Pronto? Preparado para essa jornada? Então, desde já, deixa o seu gostei, envia esse vídeo. Agora nós vamos fazer uma campanha aqui, gente. Envia esse vídeo para 3 pessoas que você gosta. Daqui para frente, eu sempre vou pedir para você compartilhar esse vídeo com mais 3 pessoas.
para que nós possamos estar divulgando esse canal e também esse discipulado para a maturidade cristã. Amém? Pronto, vamos lá? Então, prepara aí o seu coração e mente para essa transformação profunda que você vai estar passando por ela e a sua jornada de volta para casa, de volta para o Éden, começa agora. Em 2019, eu e o 2019, gente, só em 2019, eu estava aqui passando as minhas lutas, tendo os meus momentos de descoberta de quem eu realmente era, e como eu estava num estado de ego aqui, de completa perda, de desespero, eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu ainda estava casada, mas o meu ex-esposo, ele estava passando por uma crise de um eu que não dava dinheiro para a mulher de jeito nenhum. Então, e fiquei aqui, gente, uns 4, 5 meses sem dinheiro para cortar cabelo, porque eu não estava trabalhando e eu não podia pedir para o meu ex-marido, porque se eu pedisse ele ia falar um monte na minha cabeça. Isso porque o corte de cabelo era R$ 15. Bom, voltando aqui à história, só contextualizando para você. Então, eu estava desiludida da vida, com um casamento que estava para lá de fracassado. Eu estava sem dinheiro, desempregada, virando para os 50 anos, tendo um problema de transição de carreira. Eu não queria continuar dando aula de inglês. Eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Eu ainda estava só com 50 anos, não tenho plano de aposentadoria, não tinha tempo para aposentar. Quer dizer, minha vida estava um ó do borogodó. E quando eu comecei a estudar para ver o que estava acontecendo na minha mente, eu estudei neurociências, eu estudei psicanálise, eu estudei terapia, porque eu precisava arrumar os parafusos aqui dentro. Mas o livro que eu mais estudei nesse ano de 2019 foi a Palavra de Deus, porque eu queria achar um ponto de congruência. Foi, meu Deus, a resposta está aqui dentro do livro. Eu entendo que a Bíblia é o manual de como que eu tenho que operar. É quando você compra um aparelho elétrico, vem um manual, não vem? Vem um manual de como usar aquele aparelho. Quando você nasceu, o manual já existia. Já existia a palavra de Deus, como eu falo que a Bíblia é o livro da vida nossa aqui na Terra. Depois você vai entender o que eu estou falando à medida que a gente caminha nesses estudos de discipulado cristão para crente, para cristão maduro. Bom, então dentro desse ano, de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, gente, eu não conseguia ver a luz no fim do túnel. Eu não via. Não via. Só no meado do ano que eu comecei a ver a luz de Cristo. Eu falei, para de olhar para o mundo para me dar resposta, eu vou olhar só para o trono da graça. E foi aí que Deus começou a me dar esse entendimento que eu estou agora ensinando você. Foi aí que Deus começou a me ensinar a me ver dentro da Bíblia, porque tudo que eu estava passando, alguém lá dentro da Bíblia passou. Eu enxergo a Bíblia desse jeito desde muitos anos. Não foi desde que eu converti, porque eu ainda era bebê na fé, mas depois eu comecei a olhar para a Bíblia e falar, não, quem na Bíblia passou por isso? Tem resposta na Bíblia para tudo, inclusive os dias do anticristo. Então tem esperança para tudo, gente. Tá tudo aí. A Bíblia é o livro da vida do ser humano na Terra. E é a história do passado da humanidade. Por isso, tudo que você vai viver, ou já viveu, está aí. Está lá dentro. Tudo que a humanidade vai passar, está lá dentro. São ciclos. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a perguntar para o Senhor, nesse momento que eu estava enfrentando em 2019, falei, Senhor, quem que aqui na Bíblia passou pelo que eu estou passando? Me dá a chave. E foi aí que o Senhor me abriu os olhos, ele falou assim, estuda a história de Noemi e Ruth. Aí lá vai eu. Abriu a palavra de Deus e eu fui dentro da palavra de Deus estudar, ler. Eu li, copiei, né? Perguntei ao Senhor o que o Senhor quer falar comigo aqui.
e fui fazendo esse é o estilo de meditação bíblica que eu vou ensinar para vocês lá no clube depois. Depois te falo do clube. Então, nesse período, eu comecei a mergulhar na história de Ruth e Noemi para entender a dinâmica. E agora, deixa eu compartilhar com você alguns achados que eu fiz dentro do livro. Hoje eu vou te dar um panorama geral do livro. Na sexta-feira, eu vou fazer 2 vídeos por enquanto, na semana, que é para te ajudar a ancorar a sua fé. Hoje eu vou te dar chaves de mistérios que envolvem esses personagens. Sem essa chave, você não vai conseguir entender o que eu vou passar aqui. Então, fica comigo nesse vídeo, porque agora eu vou te dar as chaves do que os nomes desses arquétipos representam, o que representa os lugares por onde esses arquétipos passaram, porque aí você consegue trazer isso para sua vida pessoal. E você começa a se ver dentro da história de Noemi, Ruth e Boaz. Eu vou falar os 3 juntos. É a trilogia, né? Aqui nós temos a tríade, a trilogia que vai acompanhar a sua vida em tudo. Então, agora, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com você. A questão dos arquétipos. Depois deixa eu ver onde começa esse arquétipo aqui. Eu vou começar com Noemi. A Noemi, ela representa. Agora você pode pegar seu lápis, sua caneta, seu papel e começar a tomar notas. Porque se você é um estudioso bíblico como eu sou, a gente gosta de anotar tudo. Põe para mim aqui nos comentários se você é do tipo que estuda como eu tô aqui, ó. Você vê que eu estou fazendo a pesquisa, né? Fiz essas pesquisas. Mas aqui, ó. Eu fiz a pesquisa e depois eu passo tudo para o caderno. Porque eu vou, para eu conseguir fazer a sinapse de tudo que eu estou pesquisando, eu preciso escrever. Porque quando eu estou escrevendo, o negócio assenta na minha mente. Então, o que nós vamos ver agora na vida de Noemi? Anota aí. Ela é um arquétipo da perda. É aquela alma desiludida, amargurada. A Noemi, no texto bíblico de Ruth, ela representa a sombra da perda. A sua sombra, o seu eu perda. A perda está presente na vida de todo ser humano. Então, a representatividade aqui da perda é na pessoa de Noemi. Ela vai representar para nós o arquétipo da alma ou da psique que passou pela escuridão por momentos de perda e da desilusão e que se tornou amargurada. Ah, eu não tenho mais ser chamada de Noemi, me chama de Mara. É o que ela fez. E o que ela disse? Eu não quero mais me identificar com esse lado gracioso, que Noemi quer dizer graça, né? Mas eu me identifico como a mulher que perdeu. Coitadinha de mim, perdi tudo. Quando você me chama de Mara, eu quero que você veja em mim a figura da mulher que perdeu tudo, tenha pena de mim. Seria mais ou menos isso. É o que muitas vítimas fazem por aí, né? Fica com chororó na cabeça da gente pra gente ter dó. Então, essa alma amargurada, essa alma que perdeu, essa alma de desilusão, a sombra, Noemi. Então, vamos ver o significado arquetípico. Noemi representa ou personifica o eu que foi profundamente ferido pela vida, que perdeu o que mais valorizava, no caso, o marido, filhos, a segurança, o pão, a provisão. E nós vamos trabalhar cada uma dessas simbologias aqui na vida do eu perda, para você entender aonde que a Bíblia vai com isso. E que, como resultado, sente-se vazio e abandonado por Deus. Ela é a manifestação da sombra, da perda e do luto coletivo, quer dizer, em todo mundo, mas também do individual. Vou voltar aqui para mim.
Então, Noemi representa o seu eu perda, o seu eu desiludido, desesperançoso. É a sombra, é o seu lado amargurado, é aquela sombra que aonde você vai, você provoca, de certa forma, você quer provocar a piedade das pessoas. Você quer que as pessoas olhem para você inconscientemente. Ninguém faz isso consciente, gente. Por isso que é sombra. Ninguém vai fazer um negócio desse consciente. Ninguém vai querer bancar. Ai, tem dó de mim, misericórdia. Tudo, olha como que eu tô sofrendo. Ninguém vai querer fazer isso conscientemente. Porque a hora que você começar a fazer, você fala, nossa, que coisa feia. Aí você para. Mas é inconsciente. A sombra, ela opera no nosso inconsciente. Né? A sombra aí da perda. Então, pode ser várias perdas, como a gente vai analisar aqui as perdas de Noemi, em que áreas foram essas perdas. Então, deixa eu continuar aqui com você. Agora vem Mara. Gente, já que eu falo, porque o meu nome é Silvana Mara, calma lá. Mara. A insistência de Noemi em ser chamado Mara, amarga, em vez de Noemi, minha doçura. Vê que a sombra, ela pegou, apropriou-se de uma identidade de amargura, contrastando com a natureza verdadeira de Noemi, que seria doçura. É um ato arquetípico da Noemi de renúncia da própria essência, da sua própria personalidade, da sua própria identidade. Eu sou doçura. Deus me chama minha doçura, docinho, sweetheart. Meu mel, meu melzinho. Mas aí eu tive umas desilusões na vida e eu me identifico agora com a minha dor. Não me chama mais de minha doçura, me chama de Mara. É isso, gente. São essas vozes na nossa cabeça. As vozes na nossa cabeça, elas nos convencem que nós somos a nossa dor. As vozes dos protetores de ego na nossa cabeça, dos nossos mecanismos de defesa, nos convencem de que a dor e eu somos um. E acaba que a voz na sua cabeça, a voz de perda, a voz de luto, a voz de desespero, te faz se identificar com a amargura. Eu sou uma mulher amargurada, eu sou desiludida, eu sou deprimida. Ai, eu isso, ai, eu aquilo. Você está se identificando com a tua dor. E no momento que você se identifica, você fala, eu sou, e lasca, vamos falar igual mineiro, né? Lasca um adjetivo de dor emocional, bingo, você está se identificando com a sua dor, a sua sombra. No momento que você abre sua boca e fala eu sou qualquer coisa, aqui do outro lado, na sequência, você está se identificando com a sua dor e quem está vivendo esse momento em que você está falando com os outros é a sua sombra, é o seu eu sabotador. Volta aqui comigo. Eu vou longe quando eu começo a falar nesse assunto, que eu gosto de falar desse assunto, para te ajudar a sair dessa enrascada que você está. Então agora Noemi se identifica com a sua dor. Eu não sou mais minha doçura, meu melzinho. Eu sou uma mulher amarga. Vem aqui que eu vou te passar na faca. Seria mais ou menos isso. Falou, treleu, não leu, pau comeu. Aquelas coisas de mulher barraqueira que eu era também. Já que eu falo da história da Mara na minha vida aqui. Isso ressoa com a experiência humana de se definir pela dor, acabei de falar sobre isso, e de permitir que as situações adversas moldem a nossa identidade de forma negativa. Aí agora, o que nós vemos também na jornada da Noemi como um arquétipo? Arquétipo é uma forma antiga. Eu acho que o vídeo 7, esse é o vídeo 38, então no vídeo 7, lá atrás, você vê que eu estou falando de arquétipos. Volta lá no vídeo 7 para você assistir, porque agora é que eu vou retomar aquele assunto do vídeo 7. Agora, o que nós vemos aqui na vida da Noemi? Que é a sabedoria amarga. Embora amargurada, olha que interessante.
Eu passei por essa experiência e você que está aqui me ouvindo, com certeza está passando por essa experiência também. Embora amargurada, Noemi também carrega a sabedoria da experiência. Ela sabe o caminho de volta para Belém. Belém aqui quer dizer o caminho da provisão. E conhece as leis e costumes que permitiriam a redenção, a lei do remidor. Aqui, já que eu entro no ponto em que a nossa razão, o nosso eu Noemi, que seria a nossa primeira entrada para a vida com Cristo, nós temos o conhecimento racional de quem Jesus é. Nós temos o conhecimento, aqui quando falo que ela conhece as leis e os costumes da redenção, está dizendo que você e eu, nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos o que a Bíblia fala sobre Deus, sobre a provisão que Deus tem para nós. Nós conhecemos isso. E nós sabemos o caminho, porque ele está falando aqui da nossa razão. Está falando da nossa experiência racional com o Evangelho. É isso aí. Noemi também aqui representa a nossa experiência racional, intelectual com o Evangelho. E porque nós temos essa experiência racional, intelectual com o Evangelho, nós sabemos o caminho de volta para Belém. A gente sabe racionalmente como voltar para casa. E a Noemi representa, pera que eu vou voltar aqui, a parte da nossa psique, da nossa mente que, mesmo ferida, detém o conhecimento daquilo que é necessário para a cura e a restauração, ainda que não ache mais forças para agir sozinha. Ela, a Noemi, é o guia, é a parte do nosso eu que, apesar da desesperança, aponta o caminho para a esperança. Isso aqui é tremendo, gente, na vida de Noemi. Isso é tremendo porque aqui está falando. Está falando de um eu racional, de uma sombra, de um eu adâmico, que acabou de ter uma experiência de conversão, ou está no Evangelho, né? Conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus há anos, conhece os trâmites da palavra de Deus, sabe o caminho para voltar para Belém, aqui que é o caminho da provisão, mas está ferida, está machucada, está amargurada, e às vezes se sente até sem forças para começar uma mudança verdadeira, mas se prontifica e põe-se no caminho. Lá em 2019, eu estava aqui nesse estágio de Noemi, com a vida arrebentada, toda ferrada, não tinha um aspecto da minha vida que não estava ferrado, tudo ferrado, até o casamento ferrado, não tinha nada nesse casamento, a não ser raiva um do outro, e brigaiada. Ministério, então, nem se fala. A ponto ministerial estava tudo destruído. Eu estava vivendo a experiência de Noemi. E, claro, né, me identificando com o lado Mara do meu nome. Aí, um belo dia, estudando sobre profeta, né, até é um dos cursos que mais para frente eu vou gravar para vocês, que é a questão do profeta. E nesse livro eu li como que você começa a desenvolver suas habilidades do ofício de profeta, ficar mais atento a isso. E eu cheguei numa parte do livro que o rapaz fala assim, você tem que aprender a mudar o seu nome. Porque nos nossos nomes tem sabedoria, nos nossos nomes tem a identidade. O nosso nome carrega uma identidade. Noemi, qual é a identidade do nome de Noemi? Minha doçura. Quando ela opta por se chamar Mara, o que Mara representa? Amargura. E por eu me chamar Silvana Mara, eu tive uma vida amarga a vida inteira. Acho que no meu próprio nome já tinha o estigma de uma mulher amargurada. Tudo que eu fiz deu errado até 2019. Não quer dizer que hoje não dê errado, dá. Mas aí eu encaro hoje de outro jeito. Então, quando eu fui lá na Bíblia e eu entendi que eu tinha que procurar um lado positivo na Bíblia para o meu nome, e aí nesse livro que eu li sobre o ministério profético, eu entendi que ali, o Mara, a gente foca, o povo focou muito no quê?
na tradução do nome, mas esqueceu da experiência. O nome Mara quer dizer águas amargas, mas quando você vai lá na Bíblia e você vê que Deus transformou o mar de Mara em águas doces. Alguns dias atrás eu estava assistindo um shorts ali no Instagram e uma moça falando por que o mar de Mara era amargo, as águas de Mara eram amargo. E eu aí 2 vezes, eu assumi o lado profético 2 vezes. O mar de Mara era amargo porque as plantas ali embaixo, né? As plantas, o ecossistema debaixo das águas ali são plantas medicinais, altamente curadoras. Quando eu ouvi isso no Instagram, eu levantei o braço e falei, glória a Deus! Que o meu nome, além de ser Silvana Amaro, o lugar onde Deus te restaura, onde Deus transforma a tua água amarga, a tua, porque não é para mim, é para você. É um lugar onde a sua água amarga é transformada em águas doces, mas tem também embaixo de tudo isso a cura para a tua dor. As ervas medicinais ali embaixo, né? Do ecossistema do Mar de Mar eram plantas para cura. Olha que tremendo. Começa a procurar na palavra de Deus, começa a procurar o lado positivo do seu nome. Não fica focado igual Noemi na amargura, começa a procurar um lado positivo. E desde 2019, quando eu tive essa sacada, você vê que alguns vídeos antigos meus eu falo assim, eu sou a Silvana Mara. Aqui é o lugar onde transforma, as suas águas amargas são transformadas em águas doces. Eu não falo isso mais não, mas posso falar, né? Posso falar. Dentro desse contexto de transformação, e foi justamente nesse ano de 2019 que Deus começou a transformar as minhas águas amargas em águas doces. Foi dentro da minha amargura, foi dentro do meu estado de Noemi, dentro do meu eu Noemi, que eu descobri o lado doce da minha vida. Glória, juntamente com a minha essência, aquilo que eu vim fazer na Terra, né? Agora, deixa eu só, peraí, antes de eu mostrar isso aqui para você, deixa eu só dar uma pausa aqui, peraí. Eu não quero entrar em Ruth hoje, porque eu quero trabalhar o seu lado sombra um pouco mais. Vamos focar aqui em Noemi, aquela experiência que ela vivenciou. O que esses personagens bíblicos vai estar representando para nós? Os processos psíquicos, as dificuldades que você e eu enfrentamos, conflito, o gato lá em cima, gataiada aqui em casa da sossego. Então a gente vê aqui, ó, que os conflitos, as provações que cada personagem viveu são metáforas, são arquetípicos, situações arquetípicas para os desafios internos que você e eu enfrentamos na nossa busca pela totalidade do ser. Que a restauração de todas as coisas é a restauração do seu ser em estado óptimo. É o que a gente vai ver na vida de Jó, depois que eu terminar esse primeiro capítulo, essa primeira série de Noemi e Ruth, nós vamos para Jó. Porque Jó, para mim, é a chave de toda a humanidade. E se a gente perder a revelação de Deus em Jó, aí a gente perde o rumo do que Deus quer fazer na sua vida e na minha. As interações como dinâmicas internas, as interações entre os personagens bíblicos, elas têm uma dinâmica que nós chamamos aí na parte de terapia ou de psicologia de psicodinâmica. Né? Então, cada personagem, cada interação desses personagens vai apontar para esse lado de interação da psicodinâmica nossa. As relações entre Noemi e Ruth e Boaz, podem ser interpretadas como as dinâmicas entre diferentes aspectos da nossa própria mente. E eu trago aqui, por exemplo, a Noemi representando a razão, que é o que eu vou ver com você agora. A Ruth aqui representa o nosso eu espiritual, eu celestial. E Boaz representa Jesus Cristo, o nosso higher self.
Então, esses três personagens, eles representam essa dinâmica interna de como que nós devemos operar para que possamos ter a mente de Cristo e receber do nosso Deus e Pai aquilo que Ele já deixou para nós antes da fundação do mundo. Lembra de deixar seu gostei? Eu acho que só até aqui que eu já venho falando já vale um gostei, né? Já deixa seu joinha aí. Agora vamos continuar aqui. Noemi como arquétipo da perda. Noemi pode, de fato, representar a razão, e representa a razão para mim, tá? Para mim, isso aqui, como é um estudo que eu fiz, pegando várias pontas soltas aí da neurociências, da teologia, da filosofia da mente, da psicanálise junguiana. Então, eu peguei essas pontas e juntei aqui. Então, quando eu falo pode representar a razão, para mim, Noemi representa o intelecto, a razão. E eu vou te provar por que ela representa o intelecto, a razão. Porque nesse contexto, como Noemi representa a sabedoria amarga, a sabedoria que a pessoa que aprendeu com o lado amargo da vida, com os altos e baixos da vida, a Noemi aqui representa a experiência adquirida, né? A sabedoria adquirida pela experiência, ainda que debaixo de sofrimento. Foi o que eu vivenciei, foi o que eu vivenciei em 2019. Então, a Noemi como razão ou intelecto da alma. Agora começa a ficar interessante essa discutinação que eu estou trazendo para você, porque agora você olha para Noemi, você olha para Noemi como sendo a sua alma, a parte de você que absorve o aprendizado, a parte de você que ativa a vontade de fazer ou não fazer as coisas, e a parte de você que responde, reage às emoções. Então, o intelecto, a razão é a sede da vontade, do intelecto e da vontade, intelecto e emoções, né, da alma. Então, olha para Noemi como sendo essa sede da razão, que, por sua vez, é iluminada pela experiência. Mesmo Noemi tendo uma experiência de sofrimento, de amargura, ela, com todo esse sofrimento, não perdeu sua capacidade de raciocínio. Pelo contrário, a razão dela foi aprimorada e temperada pelas adversidades. Ela viu que a coisa tinha ficado feio lá na terra de Moabe, onde ela vivia. Ela falou: não, vou embora, vou picar a mula daqui, eu vou me colocar a caminho de Belém. Isso aí representa eu e você lá atrás, ou no momento que você está batendo a sua cara no muro. Eu, como eu moro numa cidade pequena, aqui, morava, né? Porque aqui agora nem besouro tem. Sabe que os besouros desse tamanho, quando era a época deles, eles são tão burros, gente, que via a luz lá de dentro da casa, eles vinham e batiam na janela, né, de vidro e caía. Levantava, batia a cabeça na janela de vidro e caía. No outro dia o chão estava cheio de besouro morto, que eles passavam a noite dando cabeçada naquela janela, porque era na vidraça, né, no vitrô, para entrar para dentro de casa. Talvez você esteja nesse estado de eu besouro, batendo a cabeça num negócio que não vai para frente. Mas vai chegar um momento em que o seu eu Noemi vai ser acionado aí, vai ter que falar: ué, pera lá, para aí. Ô eu besouro, para, vai para lá. Chega, eu não vou ficar dando cabeçada aqui não, pera lá. Eu tenho que me colocar de volta para Belém. Aí o quê? Depois de apanhar da vida, a sua experiência fala: não, tem um caminho de volta. Tem um caminho de retorno, e o caminho de retorno é o caminho para Belém. Que Belém a gente viu que representa o caminho da provisão. Então, a Noemi aqui representa o aspecto racional da sua mente, temperada pelas adversidades, que resolve não ficar em Moabe, já que a gente viu aqui que Moabe representa, mas resolve ir para o caminho da provisão. Fala: não, peraí, eu vou ficar aqui nesse mundão, eu vou ficar aqui no meu bração de carne, fazendo as coisas do meu jeito, eu vou dar um jeito de achar um jeito de entrar no descanso de Deus. Belém aqui representaria esse entrar no descanso de Deus para nós.
E essa é uma conclusão lógica e racional, baseado que na experiência de Noemi, mas também baseado na minha experiência, quando eu falei assim, peraí, não é possível que a minha vida vai ser isso aqui o resto da vida. Então eu tenho que parar tudo e olhar para dentro. Eu tive que parar tudo o que eu estava fazendo em março de 2019. Eu falei, chega de culpar o governo, chega de culpar meu ex-marido, chega de culpar a igreja, o pastor que estava me azucrinando, chega de culpar o mundo ao meu redor. Parei! Deixa eu olhar para dentro. Deixa eu ver o que está desarranjado aqui dentro. Deixa eu curar as minhas feridas, porque sem isso eu vou chegar louca aos 80 anos. E a quem que estava ali tomando as rédeas? O meu eu, Noemi. A minha razão iluminada aí pela sofrência e me levando de volta ao caminho de Belém, que é o caminho da provisão. Então, a Noemi representa a parte da sua psique e da minha, o nosso eu, que mesmo sofrendo, debaixo de pancada, ainda consegue discernir a verdade fundamental e o caminho para a restauração. A gente chega num ponto assim, não, restauração só em Belém. E é o intelecto, é a sua mente racional, cheia de informação, de palavra bíblica, de pregação, de leitura, de livro que você leu, de coisa que você viu e ouviu, de cursos que você fez de autoajuda ou de autoconhecimento. Junta tudo, gente, no pote aí. Aí você, esse lado intelectual seu, apesar da dor emocional, ainda consegue, olha que maravilha, ainda consegue fazer a análise correta da situação e apresentar para você mesmo um plano redentor. Eita, aqui não está dando certo, esse negócio está dando bom, não, eu vou por outro caminho. Esse eu que vai falar assim, não, peraí, para tudo, porque agora eu tenho que ir para Belém. Chega de Moab. Então, eu quero propor para você, nesse momento, pensar em momentos, já traz essa reflexão aí para você. Pensa em momentos em que até você parar isso aqui, para depois você estiver assistindo o vídeo, fica mais fácil você ver isso aqui, ó. Você vai voltar nessa parte aqui, eu sei que você vai. Pense em momentos em que você ou alguém passou por uma grande dificuldade, ou está passando, né? Às vezes você está nela nesse exato momento. As emoções, a sua estado emocional pode estar em frangalhos, a vontade pode estar paralisada, mas a razão, a mente, a razão ainda consegue, por vezes, apontar para uma única saída lógica ou para o próximo passo necessário. Pensa nisso aí, anota. Noemi seria essa voz aí dentro de você. Noemi, esse arquétipo, esse eu sofredor, esse eu perda, eu desesperado, consegue acessar a razão, o intelecto para apontar uma saída lógica. Qual que é a Noemi, qual que foi o apontamento que Noemi trouxe aqui? Deixa eu ver se eu consigo pôr isso aqui em vermelho. Peraí, gente, peraí, que eu tô meio perdida aqui. Achei o negocinho vermelho aqui. O que Noemi acessou? Por isso a importância de você ter a palavra de Deus, de você fazer essas orações PNL que eu faço toda segunda-feira, isso aqui para ativar esse lado Noemi seu, para ativar seu intelecto, para ativar sua razão. Noemi não só sabe o caminho físico, ela sabe botar os pezinhos dela na estrada e voltar para Belém, mas ela também possui o conhecimento das leis e costumes de Israel. O nosso eu, Noemi, conhece a palavra de Deus. Ele conhece como que a lei da palavra de Deus opera, os princípios da palavra de Deus operam, como que os costumes do reino de Deus são. Então, esse aspecto nosso da psique que consegue acessar esse conhecimento lógico e racional.
E a Noemi, ela conhecia a lei do resgate. Em hebraico quer dizer Goel. Goel. Ela conhecia a lei do resgate. Você conhece a lei do resgate? Se não, vai conhecer agora nesse estudo que nós vamos estar fazendo. Você vai conhecer a lei do resgate, como que essa lei do resgate é poderosa para tirar você dessa enrascada que você está nela. Hoje eu estou aqui falando com seu eu Noemi, para que você tenha mais esteja num estado de presença mais consciente dessas vozes na sua cabeça, as vozes de Noemi aí na sua cabeça. Mas quando você entender que há um resgate e que tem como você entrar no descanso de Deus, como eu entrei entendendo essas verdades aqui, você vai tirar de letra qualquer luta que vier na sua vida. Porque a lei do resgate encompassa todos os aspectos da sua vida. Então, essa é uma função da razão, conhecer, conhecimento, a razão se preocupa com o conhecimento, com o saber, e é uma função da razão do intelecto acessar e aplicar, vê bem, acessar e aplicar o conhecimento adquirido, acessar as regras, os princípios que regem o sistema do reino de Deus. Então, seu intelecto, mesmo você operando aí no chororó, a sua razão, o seu intelecto estão acionando em você um algo a mais. E é nesse processo que a Ruth, que a Noemi, olha bem, é nesse processo que a Noemi, o intelecto, a razão, instrui Ruth, que representa o nosso eu celestial, o nosso espírito, é quem instrui Ruth sobre o que fazer, como se aproximar do remidor, como se aproximar de Boaz, aquele que tinha o poder financeiro para remir as duas da pobreza e das dívidas, e como invocar a lei. Olha, como invocar a palavra de Deus para que ela faça efeito na minha vida. Então é a Noemi, esse lado, esse eu amargurado, esse eu racional, intelectual, que detém a palavra de Deus, que detém o conhecimento da palavra de Deus, que instrui o caminho para Ruth, sobre como fazer e se aproximar do remidor. Isso demonstra que Noemi, a razão, nosso eu, Noemi, retém um mapa ou um manual de instruções para a redenção. Gente, isso aqui é papel da mente? Isso aqui é papel da razão. Encher a cabeça, encher a nossa razão com Bíblia, com versículos bíblicos, com estudos estruturados da palavra de Deus, porque na hora que precisar, vai estar lá. Eu li a Bíblia mais de 20 vezes, agora bem mais. E agora, fazendo esses comentários bíblicos, gente, vai longe esse negócio bíblico. Você vai ver que é a nossa razão que ilumina o caminho do homem espiritual. Assiste um vídeo meu antigo aí sobre a tipologia do tabernáculo. Põe aí, tabernáculo, tipologia, Silvana Marques. Se eu lembrar, eu vou pôr aqui nesse vídeo para você assistir no final dele. Tipologia, o que a mente, o que a razão representa dentro ali do tabernáculo de Moisés. Então, é a nossa razão, é o nosso intelecto que vai reter esse mapa, que vai ter essas instruções para a redenção. Ah, glória! Uhul! Mesmo que não tenha mais energia, porque Noemi estava velha, cansada, desesperada, cansada, identificada com a amargura, ela já não tinha mais energia emocional ou a motivação da vontade para fazer sozinha. Aí nós vemos também que o intelecto, Noemi, reconhece a necessidade. A razão de Noemi, o intelecto, permite que ela reconheça sua própria incapacidade, impotência e necessidade de um remidor.
ela não consegue mais fazer sozinho, ela não consegue pagar suas contas sozinhas, ela não consegue comer sozinha, ela não consegue mais nada sozinha. Ela precisa voltar para Belém, instruir Ruth de se aproximar do Boaz, o remidor. É nesse momento em que a gente vive esse estado de emocional de Noemi, a impotência, a incapacidade bate lá fundo. Eu tendo 2 faculdades, 2 pós-graduações, falando 3 idiomas, gente, eu estava me sentindo impotente, incapaz, não conseguia fazer nada. Mas tinha aqui um lado racional, intelectual, que ia para a palavra de Deus, assim, eu tenho que achar a resposta aqui dentro, eu tenho que achar a resposta aqui, eu tenho que voltar para Belém, eu tenho que voltar de volta ao Éden, eu tenho que voltar para casa e acertar a minha vida diante de Deus. Esse é o papel da razão iluminado pela sofrência, pelo sofrimento. O sofrimento é, de certa forma, até um fogo que promove em nós essa volta para esse lado do caminho de Belém, de buscar em Boaz, o remidor, a provisão para as nossas necessidades. E a gente vê na história de Noemi e Ruth, agora trabalhando Noemi, que ela sabe que ela não pode mais ter filhos, para que Ruth case com eles, porque era costume, se a mulher ficasse viúva, o próximo filho mais velho casaria com a nora ali viúva. E que a Noemi, além de não ter mais filho para casar com Ruth, ela estava velha, desamparada, e ela chega no momento de reconhecer a sua limitação pessoal. Eu reconheci em 2019 que eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum do jeito que eu estava vindo. Eu podia ter tantos cursos, eu podia ter tantas faculdades, eu podia fazer o que fosse, mas eu bati o fundo do poço. E agora era hora de uma nova eu entrar em ação. Um novo eu. Esse eu velho, esse eu Noemi, esse eu antigo, desesperançoso, frustrado, cansado, não ia dar conta. Eu precisava conectar com o meu verdadeiro eu, com aquela Silvana, nova criatura, que estava, de certa forma, apagada aqui dentro de mim, que não conseguia vir à tona para trazer a resposta que eu precisava para aquela situação lá atrás. Então, nós precisamos entender esse arquétipo e entender aonde a Noemi estava e aonde você está nesse exato momento da sua jornada de volta para Belém, de volta para o Éden, de volta para casa. E agora é a última parte desse vídeo. Eu quero trazer aqui para você o significado literal dos nomes que nós vamos estar abordando aqui nessa jornada dentro do nosso livro de Ruth. Vou estar dando aqui para você os significados, tanto literal quanto metafísico, do significado desses nomes. Vamos começar aqui, vou passar rapidinho. Isso aqui é só informação intelectual mesmo. Ruth, o significado literal quer dizer amizade, companheira, companheira de viagem, beleza ou frescor. Glória! Então tem um eu companheiro de viagem, tem um eu beleza, tem um eu frescor, tem um eu amizade dentro de cada um de nós aí, né? Tem um eu Ruth, cada um. Qual que é o significado metafísico? A palavra meta quer dizer além. Físico, além da física. Então, seria um significado espiritual, que além da física é o espiritual, certo? Então, Ruth, a Moabita, representa o eu que escolhe a lealdade, a fé e a humildade, mesmo em meio à adversidade e à estranheza do ambiente. A Ruth simboliza a alma que, eu não vou pôr alma, não vou pôr aqui espírito, mas deixa a alma. Que embora possa vir de um lugar Moab, já que você vai ver o que Moab significa, de idolatria ou afastamento de Deus, decide se apegar ao caminho da retidão e à providência divina. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa é a atitude do seu eu, Ruth. Se apegar ao Deus.
ela é o aspecto do eu que mesmo despojado mantém a integridade, o trabalho árduo e a confiança. Ruth demonstra que a verdadeira beleza e o frescor da vida surgem da devoção e da resiliência, atraindo a atenção e a graça de Boaz. Noemi, o que representa o arquétipo e o nome Noemi? O literal, minha doçura, minha agradabilidade, minha bem-aventurança. Significado além da física, significado metafísico, Noemi representa o eu, que passou por grande amargura e perda. Seu nome original de doçura contrasta fortemente com sua autoidentificação com a amargura. Aí ela começa a se chamar de Mara, que significa amarga, que está lá em Ruth 1:20. Ela simboliza a psique, ou a mente que foi desiludida pela vida, que perdeu seus filhos, esperanças, sonhos, propósitos e seu marido. Perdeu tudo. E já que a gente vai, depois nós vamos ver cada uma dessas coisas. E o senso de segurança e identidade. No entanto, Noemi também representa a sabedoria adquirida através do sofrimento e da capacidade de guiar, porque ela representa aqui a razão, o intelecto, de guiar a Ruth, que seria o seu eu espiritual, em direção à redenção. Ela é o aspecto do eu, Noemi, que reconhece a necessidade de um redentor, que apesar do seu sofrimento e dor, retém o conhecimento do caminho da providência. Como nós já falamos bastante de Noemi, então estou trazendo aqui. Agora vamos lá para o Boaz. O significado do nome de Boaz. Significado nele a força, agilidade, prontidão. Uau! Ai, graças a Deus eu tenho um Boaz morando na minha casa. E você também. Esse Boaz está conosco 24 horas por dia. É o nosso Deus Emanuel, Deus conosco. Nele a força, nele a agilidade, nele a prontidão. O significado metafísico. Boaz é a figura central da redenção e da provisão divina. Remidor arquetípico de Jesus Cristo. Ele representa o eu superior, a consciência crística ou a própria providência divina. É a consciência crística ou Cristo, né? Jesus Cristo. Representa aqui, vou até escrever. Jesus Cristo, o nosso remidor. Gente, foi a partir daqui, dessa série de revelações que Deus começou a me dar dentro do livro de Ruth, que ele me levou para as cortes celestiais. Foi uma sucessão de revelações dentro da palavra de Deus. Então, primeiro Deus me mostrou dentro de Ruth o que estava acontecendo com a minha vida, e depois, quando eu fui compreendendo essas dinâmicas da psique do ponto de vista de Deus, usando os personagens bíblicos para ilustrar e iluminar o meu caminho de volta para Deus, que eu fui para as cortes celestiais. Primeiro eu tive que passar por aqui, por esse povo. Então, o significado de Boaz aqui, que é Jesus, para representando a provisão divina, providência divina, que se manifesta na vida do homem e da mulher, não é só da mulher, de homem e mulher. Porque Ruth e Noemi são arquétipos presentes tanto em homem quanto mulher. É o nosso eu perda e o nosso eu celestial. Nele a força simboliza o poder inerente de Deus para resgatar, proteger e prosperar. Ô, Glória, você não quer um Boaz aí, não? Ô, Glória, você está precisando de um Boaz aí na sua casa, fala para mim. Boaz encarna as qualidades de generosidade, responsabilidade, discernimento e autoridade. Ele é a manifestação da lei universal que garante, ou a lei do reino, que garante que aqueles que buscam a retidão e permanecem fiéis serão supridos e promovidos no reino. A fortuna e riquezas de Boaz não são apenas materiais, não, mas simbolizam a abundância espiritual, a sabedoria e os recursos ilimitados de Boaz. Eu sei que tem alguns vídeos que eu falo aqui sobre prosperidade, eu falo baseado nessa experiência aqui no livro de Ruth. Eu não tenho que ter dinheiro, porque Boaz, o meu remidor, tem. Quando eu preciso de dinheiro, eu peço para ele.
E o meu Redentor vive, e ele é vivo, ele é real, ele está sentado à destra do meu Pai que está no céu. Então, quando eu falo, ai, Jesus, tem uma conta aqui para pagar. Jesus, eu preciso estar. O meu remidor vive. Isso acaba se tornando uma experiência do seu dia a dia. Por isso não tem como separar a Bíblia do seu livro da vida aqui na Terra. É a sua experiência. Cada personagem aqui vai apontar para um estado de ego, ser um estado de experiência seu. E Deus, Jesus como Boaz, o nosso remidor, tudo que é dele é nosso. Porque nós estamos presos a Boaz num contrato de casamento. É o casamento da noiva e do cordeiro. O cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, é o noivo. E você, igreja, é a noiva. Então, né? Você é responsabilidade de Deus. E vou terminar agora com os lugares. Belém quer dizer Bethlehem, que significa casa do pão. No significado metafísico, é o lugar da provisão e da nutrição essencial. Engraçado que, sendo Belém o lugar da provisão, quem que Ruth e Noemi encontram? Noemi encontra Boaz, o provedor, o remidor. É para lá que Noemi e Ruth retornam após a fome em Moabe. Metafisicamente, representa o retorno à fonte da vida, de volta ao Éden, de volta para casa, de volta ao reino, viver na independência do reino de Deus. A verdade fundamental é a abundância espiritual. É onde a alma faminta e saciada. E o bucho também, viu? Não é só a alma, não. O bucho também faminto e saciado. O fato de Jesus nascer na casa do pão, ou nascer em Belém, reforça seu papel como pão da vida. Agora vamos para o que significa Moab. Significado literal, quer dizer, de seu pai. Água do pai, referindo-se à origem de Ló. Gente, Ló, 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 é filho de Noé. Não, mentira, desculpa. Moab, eu falo filho de Noé. Moab é filho de Ló. E como que Moab foi concebido? Através de incesto. As filhas de Ló deixaram ele bêbado, aí transaram com ele para elas engravidarem, para elas terem filho. Então Moab é filho de incesto, filho de Ló, né? Significado metafísico, isso faz muito sentido para nós aqui, para esse estudo. Moab representa um estado de separação de Deus, de idolatria, de escassez e de vergonha, porque é um filho que nasceu de um incesto de filhas que doparam o pai para transar com o velho, para ter filho dele. Pensa bem, é à toa que Deus queimou Sodoma e Gomorra. E é o lugar psicológico, Moab é o lugar psicológico onde a alma pode se afastar da sua verdadeira fonte e propósito. Onde Noemi e Ruth estavam vivendo? Em Moab. Da onde que elas estão vindo de volta para Belém? De Moab. Dessa terra, desse lugar psicológico de perda de identidade e de propósito, de uma carência, de uma fome, de escassez. A volta de Noemi e Ruth de Moab para Belém representa para a sua mente, para a sua psique, o retorno do eu à consciência de Deus sendo o nosso provedor, sustentador e vida. É a retorno desse eu do braço de carne que cansou de fazer tudo. Tem um vídeo dessa série, acho que é o vídeo 5, quando eu falo das necessidades, da pirâmide de necessidades. E ali eu estou falando sobre a gente querer satisfazer as necessidades básicas no bração de carne. Quem é que estava tentando fazer as necessidades no bração de carne? O nosso eu Noemi, que está habitando em Moab, que está habitando num lugar de separação plena de Deus. Não quer dizer que você não é convertido.
Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que habitar em Moab é mesmo você e eu sendo convertidos, nós ainda vivemos do nosso bração de carne. Sem dependência de Deus, sem confiar na providência de Deus, sem confiar no Boaz para nos remir de toda mazela que a gente estiver nela. Bom, eu vou parar aqui nesse estudo, porque a gente já falou bastante de Noemi. É bastante coisa, eu sei que você vai falar, Silvana, mas se prepare, porque vão ser vídeos um pouquinho mais longos, porque gente, isso aqui é profundo. E eu quero deixar com você para encerrar uma meditação. E agora, essa parte é muito importante. Eu te aconselho que você tire um tempo na sua semana, no seu dia, para responder essas perguntas, porque ela vai te ajudar a começar a olhar para dentro. É uma autoanálise. São perguntas filosóficas, né? Eu estou fazendo filosofia da mente, é a minha nova jornada agora, é me especializar em terapia de filosofia, né? E filosofia da mente. Então, vamos lá, perguntas filosóficas aqui, na verdade, são perguntas para terapia mesmo, terapia. Número 1, se o sofrimento de Noemi a levou a um processo forçado de individuação, eu não toquei nesse assunto, mas depois eu repasso na sexta-feira, quando eu for falar sobre Ruth. Se Noemi passou por esse processo forçado de individuação, se você não sabe o que individuação é, tem vídeos aqui no canal que eu ensino sobre isso. Até que ponto a catástrofe pessoal é um catalisador inevitável, não tem como você evitar, para o verdadeiro autoconhecimento, o amadurecimento da tua alma? É uma pergunta, eu estava lendo sem ponto aqui. A próxima pergunta é: poderíamos alcançar plenitude sem o despojar radical, sem lidar com os nossos protetores de ego, com os nossos mecanismos de defesa? Responde aí. A gente usa o grupo do Telegram. Vamos usar o grupo do Telegram para nós começarmos a fomentar ali no grupo essas dinâmicas, porque você vai precisar estar conectado com uma comunidade para a gente ter um apoio um dos outros ali. Posta lá no grupo o que você acha disso tudo. Número 2, Noemi se auto-identifica como Mara, amarga, diante da comunidade. Qual é o papel da narrativa ou do drama que contamos a nós mesmos e aos outros sobre nossa dor na formação ou cristalização da nossa identidade? Qual que é o drama que você está passando para os outros, falando repetidamente o que está acontecendo com você? Somos definidos por nossas feridas ou pela capacidade de superá-las? E quem determina isso? Quem é que está determinando isso? E o 3, apesar da sua amargura, Noemi retém a razão que sabe o caminho de volta a Belém e as leis da redenção, como a sabedoria adquirida através da dor extrema se difere da sabedoria teórica, e porque a primeira, muitas vezes, parece incapaz de agir sem o impulso de uma fé externa, aqui representado pelo nosso eu, Ruth. 4, a perda dos protetores de ego, Elimelec, Malom, Quilion. Depois eu vou tocar nesses assuntos, que esses 3 aqui representam protetores de ego. Espera aí que tá passando um caminhão aqui, gente. Tem que parar, porque barulheira. A perda desses protetores de ego, desses mecanismos de defesa de Noemi, a deixa desamparada. Filosoficamente, qual a natureza da segurança genuína do eu? Ela reside em estruturas externas, tipo família, posses, status, ou em uma resiliência interna que só é revelada
após a desintegração dessas estruturas, desses mecanismos de defesa do ego. Sim, considerando a condição de Noemi como a psique do homem adâmico, como a psique adâmica, o homem carnal, o homem natural, a mulher carnal, a mulher natural, que se sente abandonada por Deus, como se pode reconciliar a experiência da dor e do abandono divino com a ideia de um higher self aqui, Jesus, Boaz, que é inerentemente amoroso e providente? Essa reconciliação exige uma reinterpretação da própria dor? São essas perguntas aí para você refletir. E nós chegamos ao fim hoje desse vídeo falando do arquétipo do nosso eu Noemi, o nosso eu perda, o nosso eu razão, o nosso eu intelecto, que mesmo em face à dor se põe a caminho de volta para Belém, se põe de volta para casa, de volta para o Éden. E essa é a minha missão nessa jornada aqui com você, nessa eu na Bíblia, é te ajudar a voltar para casa, te ajudar a voltar para Belém, te ajudar a voltar para a experiência de Éden. Deixa eu orar com você. Gente, põe no comentário o que você achou desse vídeo, sendo o primeiro vídeo da nossa série. Vão ser vídeos um pouco mais longos, eu sei, mas não tem como fazer curto. Você viu que se eu parar no meio do caminho de Noemi para falar de Ruth, depois você e eu vamos perder o fio da meada. Deixa eu orar com você e deixa no comentário o que você achou de importante, qual foi a sacada, a revelação. Porque enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está conectando pontinhos aí dentro. Qual foi a revelação que o Espírito Santo te deu enquanto eu estou ensinando aqui? Deixa eu orar com você. Paizinho amado, Paizinho querido, obrigado, porque o Senhor é o pai do filho pródigo, da filha pródiga. E o Senhor, nesse exato momento, está em cima da montanha sagrada, da montanha de Sião. E o Senhor olha para nós, o Senhor está olhando para o nosso caminho de volta para casa, Pai. Obrigada, porque os teus olhos atentos de um Abba que ama, um Abba que aguarda a volta, o regresso dos filhos para casa. E o Senhor está já com os nossos mantos e anéis, ó Deus, preparados para colocar nos nossos dedos e nos devolver, ó Deus, a nosso estado de filho, nosso estado de pertencimento à casa do Pai, o nosso estado de unidade com Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa experiência, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer na minha vida e na vida daqueles que estão aqui comigo me ouvindo. Obrigado porque esta série de estudos, ó Deus, é como a arca de Noé, é como um caminho no meio do deserto para iluminar, ó Deus, os transeuntes, os viajantes que estão no caminho de volta para casa. Obrigada, Paizinho. Obrigada, Abba. Obrigado por cada irmão e irmã que está nessa jornada de filho pródigo, de volta para casa, de volta à estrada de Belém, de volta ao Éden, na dependência 100% de um Deus amoroso, de um Pai que cuida, de um Pai que restaura. Obrigada, Deus. E deixo sobre a vida dos meus irmãos agora a tua paz, a tua restauração. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fica com Deus, amado. Fica com Deus, minha amada. Deixa o seu comentário aqui. A gente se vê na sexta-feira, na parte falando de Ruth. Tchau.